Ezequiel capítulo 19, versículo 1. Vou usar essa Bíblia para poder apoiar aqui, João, né, que você está usando aí. Aleluia. Eu vou ler do 1 até o 9, tá, João? Diz assim: E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel, e disse: Quem é tua mãe? Uma leoa entre os leões, a qual, deitada entre os leãozinhos, criou os seus filhotes. Criou um dos seus filhotinhos, o qual veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens. As nações ouviram falar dele, e foi ele apanhado na cova que elas fizeram, e levado com ganchos para a terra do Egito. Vendo a leoa frustrada e perdida a sua esperança, tomou outro dos seus filhotes e o fez leãozinho. Estes, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. Aprendeu a fazer viúvas e a tornar desertas as cidades deles. Ficaram estupefatos a terra e seus habitantes ao ouvirem o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele. As gentes das províncias em roda estenderam sobre ele a rede, e foi apanhado na cova que elas fizeram. Com gancho meteram-no na jaula e o levaram ao rei da Babilônia, e fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que se não ouvissem mais a sua voz nos montes de Israel. Meu Deus do céu. O tema dessa mensagem de hoje é: cresça, conquiste, mas não se perca. Esse texto de Ezequiel 19, ele está apontando para algo que aconteceu com a tribo de Judá. Quando está falando de leão, nós sabemos que leão aponta para Judá. Amém? Mas o que eu quero falar aqui hoje não é sobre esses contextos teológicos, ou explanar, né, sobre essa cultura teológica da época de Ezequiel. Mas eu quero falar para vocês hoje sobre Cristo como o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá, e nós, os seus filhotinhos. O Senhor, ele tem prazer em fazer você crescer e conquistar, e Ele treina e prepara você para isso. Quando pequeno e imaturo, Ele nos ajuda na caminhada. Quando um pouco mais maduro, nos ensina como agir, como se alimentar e como conquistar os nossos objetivos. Entenda? O Senhor tem prazer em fazer você ser um conquistador. Paulo, ele escreve: nós somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor te fez para dar certo. Ele te fez para ser um vencedor. Ele te fez para ser um conquistador. Não te fez para ficar por baixo. O problema é quando a gente começa a conquistar. Quando ficares fortes como o leão, ou alto e bonito como uma bela árvore, com muitos frutos, sempre aparecerá alguém para tentar acabar com você. Mas se Deus te colocou lá, nada pode parar você, nada pode te derrubar. Mas tenha certeza de uma coisa: quando Deus te erguer, quando Deus te levantar e você for visto, pessoas irão difamar você, pessoas irão falar contra você. É por isso que um dos processos de amadurecimento dói. E um dos processos de amadurecimento é: você fica sozinho, isolado. Só tem você e o Senhor, mais ninguém. E vem as pedradas, e vem as pedradas. E você não entende: Deus, por que tanta pedrada? Por que eu estou apanhando tanto? Por que está sendo tão duro? Por que está sendo tão difícil? Porque Deus está trabalhando você.
Deus está preparando você. As raízes de uma árvore ela começa a fortalecer de acordo com o ambiente. Por quê? Porque ambientes que ventam muito, as raízes têm que ser mais profundas e bem mais robustas. Às vezes, em ventanias e enverga a árvore, você acha que ela vai quebrar e não quebra. E ela passa processos e processos para se manter forte. Uma leoa, ela pega seu filhote, ela ensina como caçar, ela ensina como se defender. E Jesus faz o mesmo comigo e com você. Ele vai te ensinar primeiro a aguentar as pancadas da vida. A aguentar ouvir pessoas falando mentiras a seu respeito. Mas como pode, Jesus? Eu não sou isso. E Jesus também não é, e falaram dele. Falaram que Jesus era filho de Baal. Que Jesus expulsava demônio em nome de demônios. E Jesus não se abalou por isso. Jesus não foi chorar por isso, pelo contrário. Jesus chorou quando sentiu a dor das irmãs de Lázaro. Jesus chorou no Getsemane, quando começou a sentir o peso do meu e do seu pecado sobre os ombros dele. Jesus quer te preparar primeiro para te fazer conquistar. Os hebreus conquistaram, mas antes de conquistar eles precisaram confiar. Confiar e deixar tudo no Egito e ir para o deserto. Deserto é lugar de aprendizado. É um lugar de tete a tete com Deus. E se o Senhor te chamou para esse lugar, é porque Ele quer fazer você vencer. É porque Ele quer fazer você conquistar objetivos. Quer fazer você ser um grande conquistador, uma grande conquistadora do Senhor. E nada pode te parar. Nada vai poder te derrubar. Só você mesmo. Porque se Ele determina sobre a sua vida, o único que pode te impedir é você mesmo. Então conquiste. E saiba que quando você conquistar, algumas pessoas irão te aplaudir, outras não. Quando você se tornar uma pessoa grande, pessoas interessadas podem chegar do seu lado e falar: esse aqui é meu amigo, cara. Estamos juntos, meu. Te conheço há tanto tempo. Os holofotes, ó, para você. Aplausos, holofotes, confetes. Mas não deseje essas coisas. Não deseje os aplausos. Não deseje os confetes. Reconheça que tudo que você tem veio do Senhor e dê toda a glória das suas conquistas para Ele. Porque certamente, no dia que você desejar mais os aplausos, as mãos que te aplaudem são as que vão trancar você no calabouço do ego. Porque o seu ego vai inchar. Você vai se sentir caminhando com peito de pombo. Você se sente superior por conta dos aplausos dos holofotes sobre você. E você não vai mais querer ter metas e conquistar apenas por conquistar, mas é para ter aplausos. É para que holofotes estejam apontados para você. Assim como os leões, grandes, fortes, começaram a conquistar e devastavam cidades e nações. E quando você se sente confiante demais, autossuficiente demais, o seu inimigo pega você. Sabe quando a gente se sente bom demais, a gente fala: não preciso jejuar, não preciso ler Bíblia, não preciso subir monte, não preciso fazer essas coisas. Você se torna uma presa fácil do diabo. Entenda o que eu quero falar para você essa noite, em nome de Jesus. Versículo 10, João. E agora a gente vai até o 14, tá? Tua mãe
De sua natureza era qual videira plantada junto às águas. Plantada à borda, ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas. Tinha galhos fortes para séculos de dominadores. Elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos e foi vista na sua altura com a multidão deles. Mas foi arrancada com furor e lançada por terra. E o vento oriental secou-lhe os seus frutos, quebraram-se e secaram os seus fortes galhos, e o fogo os consumiu. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Dos galhos dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto. De maneira que já não há nela galho forte que se sirva de cetro para dominar. Esta é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. Como falei, esse texto Ezequiel escreveu por um período que Judá passaria. Os leões aqui apontavam para alguns reis de Judá que precisavam ser corrigidos pelo Senhor. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero que você observe árvores com frutos, árvores fortes à beira de águas. Tinha todos os nutrientes à sua disposição, tinha tudo para dar certo. Seus galhos se tornaram como cajados para dominadores, cetros para julgar, fazer justiça. O problema não é crescer. O problema é você desejar crescer e deixar o ego dentro de você crescer. Entenda, crescer não é o problema. Querer tornar alguém grande e importante não é o problema. O problema é você deixar o ego crescer junto com você. O crescimento nos faz se sentir tão importantes e espertos que acabamos menosprezando até mesmo os nossos galhos. Até aquilo que nós produzimos a gente ignora e menospreza. Por quê? Porque estamos crescendo. Então aquilo que eu fazia que era pequeno para mim já não importa mais. Já não tem mais relevância para mim. Já não tem mais nenhuma importância. Escuta. Ninguém vence sozinho. O Senhor vai parar de fazer crescer, vai colocar pessoas do seu lado para te ajudar a crescer. Se você vai aprender algo, o Senhor colocou alguém do seu lado para te ensinar. Se colocou alguém com dificuldade, você é perto dele para você treinar. Como treinar as pessoas. Se colocou pessoas difíceis ao seu lado, é para treinar a sua paciência, para treinar a sua confiança. Deus tem prazer em ver você conquistar os seus objetivos. Conquistar seus objetivos não é pecado. Não é errado. Deus tem prazer nisso. Mas quando conquistar, não se esqueça de quem te ajudou. Não se esqueça dos seus frutos e muito menos de quem te deu as condições suficientes para realizar, que foi o Senhor Jesus. Vejo algumas pessoas falando assim: isso aqui eu conquistei com o esforço do meu trabalho. Isso aqui eu que conquistei. E o Senhor não te deu saúde. O Senhor não te deu disposição. Se o Senhor fechar os olhos para nós um dia, acabou. Quantos e quantos livramentos indo para o trabalho nós temos e nem percebemos? O ônibus que atrasa, alguém que atrasou dentro de casa e você acabou sendo atrasado. O Senhor te deu sabedoria e abriu as portas para você. Aprenda a reconhecer o Senhor em todas as coisas, em todos os seus caminhos. E aprenda a dar a Ele a glória das suas conquistas. E tenha certeza, meus irmãos, que com isso, diabo nenhum, ninguém
poderá tomar das suas mãos o que você conquistar com o Senhor. Aleluia, Jesus. Abre para mim o livro de Salmos, capítulo 1, versículo 3. Não tem como falar de árvore e não apontar para vocês esse texto. Árvore à beira de águas, né? Aqui fala do bem-aventurado, Salmo 1, verso 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Presta atenção. No devido tempo dá o seu fruto. Não tenha pressa para fazer as coisas acontecerem. Não acelere os processos. Deixa Deus mostrar para você, te ensinar do jeito certo. Primeiro te ensinar a crescer, depois te ensinar a ser forte, depois te ensinar a ter estrutura, então começar a te trazer frutos. Tem árvores que passam 20, 30 anos para gerar o seu primeiro fruto. Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Sabemos, teologicamente, que é uma questão de que a partir dos 30 anos de idade ele é considerado um homem de verdade. Antes disso, não. Então ele começou com 30. Mas com 30 anos para começar a fazer. E em 3 anos, ele conseguiu dividir a história da humanidade entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então esse papo, essa história, essa conversa de que Cristo é apenas um personagem bíblico, que é apenas um conto histórico, desculpa, eu não consigo ver antes e depois da Turma da Mônica. Personagem. Eu não consigo ver antes e depois de, sei lá, olha um personagem aí, Jaspion. Você vai pegar Jaspion, né? Peguei o finalzinho dele. Em 94 eles pararam, né? Antes e depois do He-Man. Não. Mas eu peguei também. Acho que peguei. Eu lembro dos bonequinhos que a gente fez assim no sofá preto que a gente tinha, o Douglas sentado assim, só tirar uma foto. Eu lembro. Oxi. Eu tenho uma memória de elefante. Era coisa passada, né? Minha memória trabalha assim, coisa muito antiga, eu até lembro legal. Agora, coisa recente, esquece. Pergunta aqui o que aconteceu ontem e não vou lembrar de tudo. Impressionante. Vamos lá. Em todas as coisas irás bem. Deus quer que você esteja bem espiritualmente, mas tem prazer em abençoar o seu povo. Escuta, ele fala aqui, ó. Já há muito tempo nós sofremos. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Em tudo. Não é apenas na sua área espiritual. Não é apenas com a sua salvação. Não é apenas no seu ministério. É dentro do ministério. É na sua vida particular. É no seu casamento. É na sua vida com seus filhos. É na sua vida no seu profissional, no seu trabalho, nos seus estudos, no seu aprendizado. O Senhor quer que você se dê bem em todas as coisas. Por isso que desejar um bom emprego, desejar ter uma conta gorda, não é pecado. O pecado é você deixar o ego falar no seu lugar. É esquecer de quem te ajudou a estar lá. Uma árvore só cresce se tiver raízes fortes. E se você não criar raízes onde Deus te plantou, você não irá crescer. E ainda corre o risco de morrer. O Senhor te chamou para um lugar. E te plantou. Um lugar onde você tem águas.
onde você tem pasto, para você ter nutrientes suficientes para crescer e ficar forte. Por que eu não cresço? Por que eu não estou forte? Porque você não está absorvendo esses nutrientes. Neste ministério, temos discipulado de toda terça-feira, onde estamos aprendendo de Bíblia, mergulhando em Deus. Isso é nutriente para você. A palavra do Senhor nos alimenta. Aleluia, Jesus. Quando nós não estamos nos alimentando, quando nós não estamos criando raízes, qualquer tempestade te derruba. Qualquer pancadinha te derruba. Crie raízes. Decida sair da escassez e busque até encontrar o manancial de águas que o Senhor tem para você. Eu sei que muitos aqui não vão lembrar disso. Talvez a Yasmin e o Guilherme vão lembrar, ou quem assistir, que é aquela famosinha aula das briófitas. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Fala de árvores, de plantas, vegetação. Então as primeiras são as briófitas. São plantas que elas não crescem muito. Por que não crescem muito? Porque elas não possuem raízes profundas e nem vasos condutores. O que é isso? Vasos condutores é dentro das plantas, das árvores, elas possuem vasos que transportam, né, os nutrientes do solo até a ponta das folhas ou da flor, né? E isso permite que ela tenha mais estrutura e consiga crescer bastante. E no processo evolutivo das plantas, nós sabemos que as coisas foram acontecendo gradativamente. E com nós também não somos diferentes. Jesus, quando ele cura o cego, ele fala assim para o cego, quando ele faz a lâmpada, né, o barro com sua saliva, coloca nos olhos, ele cria ali o globo ocular que ele não tinha. Isso é um milagre criativo de Deus. Deus fez Adão do barro, não foi? Pois é, ele catou do barro, fez um olho, colocou o que vês. E ele fala assim: vejo homens como árvores. E quando ele fala vejo homens como árvores, algumas pessoas podem olhar para isso e falar assim: ai, Jesus não fez completo, né? Fez só metade da cura. Não, foi intencional. Tudo o que Jesus fez foi intencional. Ele fez e ainda perguntou: o que vês? Vejo homens como árvores. Nós somos como árvores plantadas no jardim do Senhor. Não vem com esse papo de eu sou florzinha plantada, não, que esse papo de florzinha comigo não cola, não. A florzinha chega para lá, rapaz, né? Qual é? Você pode ser florzinha aí, as meninas aí. Macho não, vai chegar árvore, dá um tronco forte, né? Aleluia. Então o Senhor também nos fez para crescer. E se nós não estivermos perto do grande manancial de águas que flui do Senhor, a gente não cresce. Longe dele você não cresce. Distante dele você não conquista. Por isso que eu digo, o Senhor te quer pertinho dele. Não te quer longe. Como uma leoa que quer seu filhote bem pertinho. Assim o Senhor te quer com ele. Pertinho dele. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente quer ficar pertinho das pessoas. A gente quer ficar pertinho do time de futebol. A gente quer ficar pertinho de todas as coisas, menos dele. Sabe quando você está lá empolgado, aquela corrida do dia a dia, trabalho, casa, família, trabalho, casa, família, você tudo bem? Oi, separa tudo. Opa, Jesus chamou. Ah, o trabalho, agita para depois. Depois a gente conversa. Aí, a esposa, a família, depois, filho. Agora eu preciso fazer algo importante.
E você vai e se dedica ao Senhor. E você fala: Pai, me chamou. E Jesus: senta aqui, filho. Vamos conversar. E te chama para falar com Ele. Quantas das vezes você dobrou os seus joelhos para falar com o Senhor, somente para falar: oi, Jesus, eu estou aqui. Vamos prosear. Entenda, Jesus é um ser. Abra para mim, João. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Um versículo que todos nós já conhecemos. Diz assim: porque Deus não nos tem dado espíritos de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O Senhor te deu um espírito de conquistador, para vencer, para amar, para cuidar. E por que não conquistamos? E por que não vencemos? Porque Deus se move para fazer você vencer quando você se mover também. Deus te fez para ser corajoso. Como Ele disse para Josué: ser forte e corajoso. Davi. Olha que interessante o cenário de Davi com Golias. Davi, ele chega no acampamento dos israelitas, onde estava tendo a guerra. E ele vê os filisteus de um lado, Israel do outro, e um gigante blasfemando contra Israel, falando do Deus dos judeus, zombando dele, escarnecendo do Deus de Israel. E um exército inteiro, presta atenção, tenta entrar na história, tenta ser participante daquele momento. Um exército inteiro acovardado, com medo. Ninguém se levantou e falou: eu vou. Ninguém. E não foi porque o general falou: olha, não vai ninguém, vai todo mundo ficar aqui. Não. Porque o rei já tinha falado que ia dar a filha dele e que a família não ia mais pagar imposto. Tinha dado para quem fosse para vencer. Mas ninguém se dispôs. Absolutamente ninguém. Eles estavam o quê? Esperando o que ia acontecer. Assim, uma hora eles vão se cansar de esperar alguém para lutar com eles. Vão avançar tudo em cima de nós. E Israel já era, porque eles têm um gigante. Talvez tinham até armado algumas estratégias. Olha, quando eles vierem, vai pegar 5 aqui em cima daquele gigante, mais 5 aqui contra aquilo ali, e o restante aqui vamos tentar segurar para matar os gigantes primeiro, para depois vencer. É o nosso único jeito. E chega Davi, franzino, pequeno, uma criança. Quem é esse incircunciso filisteu para zombar do Deus de Israel e o exército do Deus vivo? Aí ninguém vai: não, eu vou. Davi poderia ter chegado, visto aquele exército todo acovardado e ter se acovardado também. Poderia ter se acovardado, ser tomado por aquele ambiente todo e ter se acovardado. Mas sabe por que Davi não se acovardou? Porque Deus preparou ele antes no campo. Escuta, Deus às vezes te isola, te tira dos holofotes, para fazer você vencer quando ninguém está te vendo, para você entender quem você é. Aí quando você estiver na frente das pessoas, não importa o que falam, você não perde o seu foco, porque você sabe quem você é. E você começa a entender que aquilo que falam a seu respeito não muda quem você é. Você olha e fala assim: eu nasci para vencer, eu nasci para dar certo, e eu vou fazer acontecer.
Davi vai lá, eu vou. Acredito que o general está se preparando. Ele vai lá, quando ele morrer, eles vão atacar. A gente ataca também e ele tenta fazer um negócio aqui para vencer, senão já era. Eu tenho certeza que eles não contavam que Davi ia vencer. Quando Davi chega e conta, porque eu matei o leão, porque eu matei o urso. Imagina a cara dos generais, dos homens são soldados fortes, estavam lá na tenda do rei observando aquilo. Fala, você, meu, franzino, tu é Sansão agora, rapaz, pra matar um leão. Sabe? Imagina a zombaria, um do outro, lá os colocaram lá, chegou um doido aí e disse que vai, ó. E nem é assim que os crentes são hoje, chega num lugar e fala assim, isso aí é doido. Eu quero ser taxado de doido, né? Eu quero ser taxado de maluco. Tu vai para um monte de madrugada, você é doido, sou doido. Eu quero ser doido. E não quero deixar de ser doido, não. Davi desceu, colocaram espadas e um monte de equipamento do cara. O que ele fez? Tira tudo isso aqui. Isso me atrapalha. Quando você decidir vencer, o mundo vai trazer um método para você vencer. E é um método que não vai te ajudar. Te impede de se mover, porque o seu método tem que ser o Senhor. O seu método tem que ser Cristo. Reconheça Ele em todos os seus caminhos. E quando você vencer, você vai entender. Davi desceu. E a sua única armadura era o Senhor. Sua única espada era o Senhor. Pegou umas pedrinhas no ribeiro. E chegando lá com uma pedra só, ó, na funda. Se movimentou. O Senhor vai fazer você vencer. Mas para fazer você vencer, você precisa, primeiro, vencer o desânimo. Vencer aquilo que te impede de se movimentar. E quando você decidir se mover, o Senhor moverá a seu favor. Levanta, ataca a pedra, e Ele vai conduzir a pedra no destino certo que ela tem que chegar. Deus te deu um espírito de coragem e não de covardia. Em Cristo somos muito mais do que vencedores. Então por que você quer parar? Por que desistir? Por que encerrar tudo aqui? Aonde existe um ponto final, Deus tem uma história para continuar depois. Lucas capítulo 16, versículo 15, por favor, abra para mim. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Escuta, quando você crescer, não se autopatrocine, não se exalte, não se sinta superior. Sabe que você chegou lá porque alguém te ajudou. Davi derrubou Golias, ficou com os prêmios do rei, conhecido pelo Israel inteira, mas continuou humilde e atribuiu a sua vitória ao Senhor e não às suas habilidades. Quando vencer, não atribua a sua conquista às suas habilidades, mas atribua ao Senhor. Não se justifique, não se autopatrocine, não busque exaltação dos homens, não busque os aplausos. Quando desejar os holofotes, a luz te cegará e a plateia será a sua queda. Quando você desejar vários holofotes em cima de você, você poderá facilmente cair. Será que o que os aplausos, os holofotes, os confetes te oferecem são tão prazerosos assim, ao ponto de rejeitarmos a presença do Pai?
Deseje tudo nessa vida, mas acima de todas as coisas, deseje o Senhor. Porque o Senhor também nos escreveu: buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Se não buscar o Senhor primeiro, e não buscar estar do lado do manancial de águas do Senhor, eu não vou conquistar nada. De nada adianta eu ganhar o mundo inteiro e conquistar tudo, e eu perco a minha alma. Os aplausos, os holofotes não curam suas mágoas, não curam suas dores, não curam seus traumas. Quantos famosos, milionários, pessoas importantes, atletas, jogadores de futebol, passam por problemas, vivem vazios, mergulhados em tristezas, casas cheias de festas, cheias de riqueza, mas vazia da alegria verdadeira do Senhor. Mas o nosso Senhor, Ele é um Deus de vida, e Ele quer te fazer ter uma vida abundante. Terá choro. Sim, terá choro, o Senhor Jesus disse: aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Está chorando? Está doendo? Deus está preparando. Deus está formando. Deus está te estruturando. Para de reclamar. Busque ao Senhor. A sua fonte de alegria, a sua fonte de sobrevivência tem que ser o Senhor. Terá choro hoje, mas no grande dia, Jesus disse que não haverá mais choro. Hoje o que passamos pode ser doloroso, mas permaneça firme, porque no grande dia não haverá mais dor. Pode chorar por luto hoje, porque no grande dia não haverá mais morte. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deixa o Senhor te fazer conquistar. Deixa o Senhor te fazer vencer. Confia no que Ele faz. Confia em cada passo que você der. Tem com Ele. Não deixe o seu ego falar mais alto do que nada. Não se sinta conhecedor demais se Deus te derramar conhecimento. Não se sinta bom demais se Deus derramar um dom sobre a sua vida. Porque os aplausos que vão dar para você são as mesmas mãos que vão prender você. Existe um calabouço chamado ego, que uma vez você é trancado aí dentro, para você sair vai ser difícil. Para entrar é fácil, mas para sair é muito mais difícil. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Adorado e agradecido seja o teu nome, Senhor, sobre todas as coisas.